Beleza, meu povo? Vamos então para a segunda parte da nossa aula. Agora a gente vai ver efetivamente os conceitos de fonema e de letra, ok? Para começar, fonema é a menor unidade de som que existe em uma palavra. O que isso significa? Vamos ao exemplo que aí fica mais fácil de você entender. Esta é a palavra sala. É uma palavra de 4 letras, 2 sílabas, sa, lá, e essas letras, estas 4 letras, são representadas por S, A, L, A. Então, aqui a gente tem um exemplo, quando nós pronunciamos a palavra sala, nós conseguimos ouvir todos os sons das letras que compõem esta palavra. Todos os sons que compõem a palavra, certo? Vamos a mais um exemplo. Agora a gente tem a palavra mala. Percebam que o que mudou entre elas foi que no lugar do som S, nós temos agora o som M. Então, a palavra mala tem 4 letras, M, A, L, A, 2 sílabas, ma, lá, certo? E os fonemas também são iguais. Quando eu digo mala, eu consigo identificar o som de M, A, L, A, mala, ok? Agora, outro exemplo, fala, a palavra fala. Também tem 4 letras, 2 sílabas, e a única coisa que diferencia fala das outras palavras que nós já citamos aqui é o fonema, é a letrinha F no começo da palavra. Agora, uma coisa interessante, percebam vocês, para cada vez que nós mudamos a letra, muda completamente o significado das palavras. Perceberam isso? Com S nós temos sala, que é uma coisa, com M nós temos mala, que é outra coisa, e com F nós temos fala, que é uma terceira coisa completamente diferente. Então aqui a gente vê que o fonema está sendo utilizado como uma unidade de som que existe em uma palavra e que, importantíssimo lembrar, é o que vai fazer a distinção entre uma palavra e outra, certo? Então, quando a gente fala de fonema, nós estamos falando do som que a palavra emite quando é pronunciada, ok? A gente pode perceber que cada uma dessas palavras tem um único som diferente, foi o que eu já falei aí para vocês, S, M e F. O restante das palavras são todos, o restante da palavra é igual para os 3 casos. E aí percebam, esta mudança nestes sons é suficiente para que o significado dessas palavras seja completamente alterado, certo? Devo lembrar a vocês que fonema é sempre representado entre barras, tá bom? Sempre que a gente for escrever a respeito de fonema, a gente vai usar as barras. Vamos a mais exemplos? Porque aí fica mais fácil de você entender, não é assim? Vamos lá. A palavra agora é zero. Nós temos então uma palavra de 4 letras, 2 sílabas, escrita como Z-E-R-O, zero. E a representação do fonema, dos fonemas que compõem esta palavra, é este aqui, sempre entre barras. Então, nós temos Z, E, R e O como fonemas que juntos formam a palavra zero. Vamos agora ver a palavra mesa. Aí tem uma distinção. A palavra mesa, escrita, sua forma escrita, é escrita como M-E-S-A. Mas os seus fonemas, os sons que compõem esta palavra são distintos. Nós conseguimos ouvir M-E, né, na sílaba me. Agora, o S, quando é falado, ele se transforma, ele é pronunciado com som de Z. Isso acontece porque o S está entre 2 vogais, né? A vogal E e a vogal A. Sempre que um S estiver sozinho entre 2 vogais, ele vai ter som de Z. E aí, na hora de representar o fonema desta palavra, este fonema, nós vamos usar então a letra Z,
porque é o som que a gente emite ao pronunciar a palavra mesa. Você não pronuncia mesa, você pronuncia mesa. Por esta razão, o S da grafia, o S escrito, é representado no fonema pelo fonema Z. E o fonema A, que também é ouvido, é quando a gente pronuncia a palavra, certo? Mais um exemplo, agora a palavra exame. Aqui a gente tem a palavra escrita com E, X, A, M, E. Mas aí quando a gente vai fazer a representação dos fonemas dessa palavra, percebam que novamente há uma mudança na escrita. A palavra exame é escrita com a letra X, mas na nossa pronúncia, este X tem o som do fonema Z. Então, nós representamos os fonemas de exame dessa forma que vocês estão vendo aí no slide. E, Z, A, M, E. Então, relembrando, o fonema é a representação do som que aquela palavra tem, certo? Então, quando eu vou escrever o fonema, eu vou levar em consideração o modo como eu falo ou como eu ouço aquela palavra, e não o modo como eu escrevo, tá certo? Isso aqui é a forma gramatical, isso aqui é o fonema, a representação dos sons desta forma gramatical, ok? E letra, professora, o que é a letra? A letra é mais simples, porque essa a gente já conhece, vocês já estudam isso desde pequenininhos, desde que entraram na escola. A letra nada mais é do que a representação gráfica do som emitido pelo fonema. Primeiro a gente fala, depois a gente tenta escrever o que a gente falou. E aí a letra é essa tentativa de representar graficamente aquele som que nós produzimos lá no começo da história. Vamos a uns exemplos? Aqui a gente tem a palavra girafa, que é escrita com G. Temos a palavra águia, que também é escrita com Z, mas percebam que numa palavra o G tem um som, né, o som de G, e na outra palavra, por causa da proximidade com a letra U, com a vogal U, aqui a gente tem então um único fonema, tá certo? Em águia, nós temos um único fonema quando reunimos o G e o U. Beleza? Temos também a palavra jiboia, que parece que ela é escrita com J, mas quando a gente fala, comparando girafa e jiboia, as duas têm o mesmo som. Então, nós temos aí uma representação, o que vai nos diferenciar a palavra, a letra, o som de uma letra ou de outra, é exatamente a escrita dessa letra. É a representação gráfica. Ao invés de escrever jiboia com G, eu já sei que jiboia precisa ser escrita com J. E ao invés de escrever girafa com J, eu já sei que ela precisa ser escrita com G. Certo? Vamos para frente. Mais um bloco de exemplos. Agora a gente tem as palavras hora, chuva e hortelã. Aqui é um exemplo massa, com a letra H, certo? Neste caso da palavra hora, o H não aparece na fala, certo? Então, se a gente fosse representar os fonemas dessa palavra, nós levaríamos em consideração apenas o O, o R e o A. O H não tem som, mas ele existe na palavra escrita, né, na escritura da palavra hora, para distinguir o hora do verbo orar, certo? E aí teremos assim, dessa forma, duas palavras que soam do mesmo jeito, que têm o mesmo som, mas que a grafia, a escrita de uma delas, vai diferenciar o sentido de uma da outra. Em chuva é outro exemplo de como o H também está aqui para representar graficamente o som emitido pelo fonema. Nós temos, nesse caso, o fonema reunindo esse dígrafo, CH. Beleza? Se a gente fosse representar esse fonema aqui,
O fonema da palavra chuva seria X entre barras. Lembrem sempre das barras. X, U, V, A. Certo? Porque neste caso aqui, o C e o H tem som de X. Beleza? Em hortelã é a mesma coisa de hora. A gente tem aqui o H que é escrito, mas não é pronunciado. Nós não dizemos hortelã, nós dizemos hortelã, certo? E temos o an aqui no final, né, na última sílaba, lã, que é representado pelo A com o tio, mas se a gente pudesse escrever de outra forma, podíamos dizer que aqui tinha um N. Às vezes acontece de alguém escrever hortelã com N. Gramaticalmente, não está correto escrever hortelã com N, mas a representação do som, se a pessoa não tem o conhecimento da gramática, vai fazer sentido do mesmo jeito, certo? Mais um bloco de exemplos. A palavra casa, a palavra sopa e a palavra acesso. Aqui é um exemplo semelhante àquele que nós vimos lá atrás com o Z. Casa, o S da palavra casa tem o som de Z. Então, se eu for representar graficamente os fonemas dessa palavra, se eu for representar graficamente, a palavra é casa, C-A-S-A. Mas se eu for representar o fonema dessa palavra, os fonemas que compõem essa palavra, nós teremos o fonema C, o fonema A, no lugar do S teremos o fonema Z, exatamente. E mais uma vez o fonema A. É diferente da palavra sopa. Aqui o S é bem pronunciado, sopa. Então a representação dos fonemas dessa palavra seriam fonema S, fonema O e fonema P e fonema A, certo? Em acesso, aqui a gente tem mais um exemplo. Neste caso, o A é um fonema, aí este C aqui, ele tem o som do fonema C, e aqui no acesso, o so, a sílaba so, no fonema, ela é representada por apenas um S, certo? Nós temos dois S's na escrita, na letra, né, na representação gráfica da palavra acesso, nós temos dois S's. Mas o som que a gente pronuncia quando emite essa palavra, quando fala esta palavra, é, na verdade, o som de um único S. Belezinha? E, por fim, a palavra bomba, nunca e também a palavra nuvem. Aqui a gente tem outro exemplo. Escrito, necessariamente, na escrita, necessariamente, nós vamos precisar colocar um M antes do B. É assim que diz a regra gramatical, mas aí na hora de pronunciar a palavra, na hora de fazer a representação dos fonemas dessa palavra, a gente pode colocar que os fonemas dela são o fonema B, o fonema M, O, só que este O, ele ganha um outro som, porque ele não é bomba, ele é bom, certo? É um fonema OM. Então, a gente pode representá-lo usando o O com o tio. Então, nós teríamos os fonemas B, O com o tio, mais uma vez o B e o A. Em nunca, mesma coisa. O N é um fonema, né, que ele é bem pronunciado no início da palavra nunca. Depois, esse U, a gente passa a representá-lo, porque na pronúncia ele se reúne com o segundo M, né, o segundo N, né, assim? Então, nesta pronúncia aqui, nós teríamos a letra U com um tio em cima, né, com acento tio, para poder diferenciar que ele não é nuca. Nuca é uma coisa, nunca é outra coisa, ok? E por fim o fonema C e o fonema A. Em nuvem é a mesma coisa. O primeiro N é bem pronunciado, nuvem. Então nós teríamos o fonema U, N, o fonema U, o fonema V, e aqui a gente tem uma distinção. Este S une com o M e eles vão formar um outro tipo de fonema que a gente vai ver mais na frente. Tudo bem?
Parece ser muita coisa, mas tenham calma que a gente vai conseguir explicar e entender tudo direitinho. O que precisa ficar para agora é: fonema é a representação, é o som que a palavra emite quando eu a pronuncio. E a letra é a representação gráfica desse som emitido pelo fonema. Belezinha? Voltem lá no nosso grupo e vamos conversar um pouco sobre este conteúdo.